Olá, conta-se a história de um índio que estava observando seu filhinho de aproximadamente 7 anos de idade. Esse menino estava desesperado, brigando com as formigas e gritando para elas não irem para onde elas estavam indo. E o pai se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Quando o menino disse: papai, as formigas estão saindo das pedras e estão levando seus filhotes para a moita de bananeira. E o papai então sorriu e disse: meu filho, isso é natural, as formigas estão se mudando de lugar. O menino então disse desesperado: papai, eu sei, mas eu não quero que elas vão para a bananeira. E o papai perguntou: qual o problema com as bananeiras? O menino então, apavorado, disse: papai, é que lá nas bananeiras mora um tamanduá, e esse será o fim das formigas. Muito bem. O papai então olhou para o menino e disse: meu filho, a sua intenção é boa, a bondade no seu coração também é muito boa, e você está gritando, mas elas não vão te ouvir. Só existe uma maneira dessas formigas ouvirem você: se você se tornar uma delas. Muito bem, foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. A palavra de Deus em João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você e eu temos em nossas vidas o pecado. Não dá para negar que somos pecadores. E de acordo com a Bíblia Sagrada, o pecado gera a morte, a separação de Deus. O pecado, portanto, é o nosso tamanduá, é aquele que rouba a nossa vida. E por isso nós temos uma dívida com Deus. E essa dívida do pecado nos leva à morte. Mas Deus nos ama tanto e Ele quer nos alertar, Ele quer nos livrar dessa condenação do pecado, que é a morte, e então decidiu enviar seu único Filho, Jesus Cristo. Ele, Jesus, Ele era divino e Ele tinha todas as condições de pagar a Deus o preço do nosso pecado, porque o nosso pecado é uma ofensa contra Deus, e somente um ser divino pode pagar a nossa dívida. Nenhum ser humano é capaz de pagar, porque todos somos pecadores. E então Jesus, sendo divino, ele tinha condições de pagar a nossa dívida. Porém, tinha um problema. Ele tinha as condições para pagar, mas ele não devia, porque ele era divino. E então o que aconteceu? Jesus se tornou humano, se tornou carne. Ele foi concebido pela Virgem Maria e também pelo Espírito Santo. Ele, como concebido por uma mulher, agora ele passou a ser devedor também, porque se tornou humano. E isso a Bíblia chama de pecado original. É o pecado com o qual nós nascemos com ele. O rei Davi disse num dos salmos: eis que na iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse pecado original é o pecado com o qual todos nós nascemos, em dívida com Deus. Jesus, ao nascer de Maria, ao ser concebido por Maria, uma mulher, virgem, mas era uma mulher, e ele então se tornou devedor. E ele, concebido também pelo Espírito Santo, e com a natureza divina agora, ele tem condições de pagar a nossa dívida com Deus. E como que ele fez isso? Morrendo numa cruz, porque ele se tornou humano e ele precisava morrer para pagar a dívida. E agora, como gerado também pelo Espírito Santo, ao terceiro dia ele ressuscitou, resolvendo de uma vez por todas o nosso problema com Deus. Lindo, não é? Ele, como humano, agora ele passou a ser devedor, por isso morreu, e nascido do Espírito Santo, como divino, ele ressuscitou, e cumprindo assim a lei de Deus e pagando a nossa dívida. Muito bem, Jesus resolveu assim então a nossa dívida com Deus do pecado original. Foi ele mesmo quem disse que quem vai até ele, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Cristo recebe de Deus de novo a vida eterna, não mais a morte, a separação eterna de Deus. E mesmo que morra, ressuscitará um dia com Cristo, assim como Cristo ressuscitou. É lindo, não é? Muito bem, mas nós temos ainda um outro problema. Nós não temos só o pecado original, nós temos também o pecado diário, o pecado da prática. E esse, como resolver?
A própria palavra de Deus também nos orienta que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bem, o seu problema com o pecado original já foi resolvido por Jesus. E o seu problema com o pecado diário, esse também tem solução em Jesus e em Deus. Uma vez que você confessa e pede perdão a Deus, o seu pecado está perdoado. Não é lindo o jeito que Deus te amou? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Ele se tornou carne, ele se tornou humano, justamente para pagar a sua dívida, para pagar a minha dívida. Não é lindo? Agora esta obra que Jesus Cristo fez aqui na terra, ela está disponível a todas as pessoas, mas ela só terá efeito na vida daquele que crê em Jesus Cristo. A palavra de Deus é muito clara: quem nele crê não será julgado, mas quem não crê já está condenado. E você? Você já foi liberto? Você já foi liberta dessa condenação eterna, da culpa do pecado original? E você que já entregou sua vida a Jesus, você tem confessado seus pecados a Deus para ser liberto também desses pecados, através do que Jesus fez por você? Muito bem, vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo teu amor por nós, ao enviar Jesus, o seu único Filho. Ele que veio e se tornou humano e morreu numa cruz em meu lugar. Querido Deus, permita que essa pessoa que está me ouvindo agora também possa se render a Jesus e ter o seu pecado, o seu problema com o Senhor, a sua dívida com Deus, perdoada por Jesus Cristo. Abençoe, Pai, esta vida e que esse coração possa ser cheio da Tua graça e do Teu amor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.